Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 7 de 12 de 2022. Antes de entrarmos no assunto, eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, façam um gostei, um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A sua participação é muito importante. O título hoje que eu fiz é: A Guerra de Putin na Ucrânia arruinou a Rússia. Em pouco mais de 9 meses, o ditador russo apagou a prosperidade do seu país em uma tentativa inútil de reconstruir um império condenado. 30 anos atrás, a Rússia estava no início do que seria uma recuperação econômica dramática, embora desigual após o colapso da União Soviética em dezembro de 91. No momento do colapso soviético, a Rússia herdou um déficit orçamentário, que era conservadoramente estimado em 20% do PIB. Embora a ameaça de hiperinflação, o crescimento econômico era negativo. Havia escassez em toda a economia, as reservas internacionais eram praticamente inexistentes e acumulava uma montanha de compromissos de empréstimos internacionais. O Estado russo enfrentou a ameaça realista de fome e falência. Nas décadas que se seguiram, no entanto, a Rússia percorreu um longo caminho no caminho da modernização econômica e social. Isso deveu-se, em parte, aos altos preços globais de suas exportações. O país também se beneficiou de uma boa política macroeconômica, apesar da propensão do ditador Vladimir Putin a usar ativos públicos para benefício próprio e de seus ex-cúmplices da KGB. Um dia antes da invasão na Ucrânia por Putin, o país havia saldado suas dívidas, acumulado reservas estrangeiras consideráveis e, na maior parte, mantido um superávit orçamentário. Para ter certeza, essa é a ditadura endurecida de Putin trabalhou contra novos ganhos socioeconômicos e não a favor deles. Após 2014 e a anexação da Crimeia da Ucrânia, e assim que a pandemia global começou em 2020, os salários reais estavam caindo, a desigualdade de riqueza estava aumentando e o investimento estrangeiro caiu para níveis não vistos desde 2003. No entanto, os russos nunca viveram mais ou melhor desde o colapso do comunismo, mesmo que ainda abaixo da maioria de outros países pós-comunistas. Muito embora nem todo o progresso econômico da Rússia possa ser atribuído às suas receitas de exportação de petróleo e gás natural, deixa eu baixar esse telefone aqui. Das suas receitas de exportação de petróleo e gás natural, os preços de petróleo muito caíram de seus valores altíssimos no início dos anos 2000. Mas se 30 anos de recuperação pós-comunista desigual viram o ressurgimento da Rússia, agora estamos vendo a sua ruína. A Rússia está em franco declínio, em franca decadência. O ditador Vladimir Putin não apenas estragou a Ucrânia, destruindo cidades, matando civis e fazendo uma série de crimes, ele também destruiu a sua Rússia. Não que destruísse cidades, mas em termos de renda, em termos de economia, em termos do seu povo. Em mais de 9 meses, a guerra injusta e mal concebida de Putin apagou os ganhos das últimas 3 décadas. O custo para os ucranianos é muito maior do que para os russos em termos materiais e, tragicamente, em vidas perdidas. A bravura ucraniana, diante da barbárie russa, no entanto, fez dos ucranianos uma nação de heróis, enquanto os russos tornaram-se párias internacionais, incapazes de viajar para o exterior com facilidade e sofrendo sob as sanções mais pesadas já impostas em qualquer lugar da história mundial. O fardo da guerra de Putin na Ucrânia terá que ser suportado pelos cidadãos russos comuns por décadas, se não muito mais. Talvez pelo menos umas 3 décadas. O dano causado à sociedade russa, à economia, às forças armadas, ao desenvolvimento político e à reputação internacional da Rússia irão além do tempo de permanência do ditador Vladimir Putin no poder. A catástrofe mais óbvia que Putin provocou ao invadir a Ucrânia é e será econômica para a Rússia. Estudiosos da Yale Business School relataram que mais de 1.000 empresas internacionais reduziram ou fecharam seus negócios na Rússia até a 8ª semana de guerra. Agora, há 9 meses, mais de 2.000 empresas internacionais fecharam suas portas. A maioria dos russos não sentirá muita dor com o fechamento, por exemplo, da Aston Martin, ou da Burberry, mas a indisponibilidade de itens de reparo e substituição de empresas como Apple, Bombardier, Boeing, DuPont, Ericsson, Intel, Analog Devices, entre outras, afetará a produtividade do trabalho, os consumidores, eventualmente a cadeia de abastecimento e produção da indústria russa. Essas saídas também deixarão centenas de milhares de russos desempregados, ou melhor, já deixaram.
e não vão conseguir emprego enquanto durar a guerra e muito depois. A longo prazo, com Putin e a Duma, que é o parlamento russo, ameaçando confiscar quaisquer ativos remanescentes de empresas que saíram rapidamente da Rússia por causa das sanções. Poucos investidores estrangeiros retornarão tão cedo para a Rússia. É uma triste reminiscência do que aconteceu com a economia russa quando os bolcheviques tomaram o poder em 1917. O regime de pesadas sanções impostas à Rússia desde fevereiro não será suspenso em breve, dada a brutalidade criminosa dos militares russos. As sanções funcionam lentamente e são uma ferramenta um tanto desajeitada para deter e punir um Estado por seu comportamento. Ainda não vimos seu efeito na totalidade, mas já podemos vê-lo parcialmente e sabemos que a economia russa está indo para os frangalhos. Sim, alguns dos super ricos da Rússia não podem nem acessar seus iates e mansões em Londres, Roma ou Zurique. Eles não podem mandar seus filhos para o exterior para estudar como faziam. Nem eles ou seus familiares podem viajar para fora da Rússia por enquanto. Embora sejam inconvenientes, o congelamento e apreensão de seus ativos em bancos estrangeiros dói mais. Embora enquanto continuarem a apoiar Putin e se conformarem em permanecer na Rússia pelo resto de suas vidas, eles sobreviverão. Não podem sair da Rússia, mas vão sobreviver lá. Mas os efeitos das sanções sobre a economia russa como um todo encerrarão o projeto de modernização econômica russa que ocorreu aos trancos e barrancos nas últimas 3 décadas. Os investimentos estrangeiros eram baixos antes e agora, então, só vai piorar. A Europa abandonará sua dependência primeiro do petróleo russo. Existem muitas fontes alternativas de petróleo e é uma mercadoria fácil de transportar de outros lugares e até mesmo de sua dependência esmagadora do gás natural russo. É claro que levará 2 ou 3 anos para que os terminais de gás natural liquefeito sejam construídos na Alemanha em particular. Mas uma vez que esses terminais sejam construídos, os clientes europeus provavelmente nunca mais precisarão comprar gás natural da Rússia. E essas são as declarações de toda a União Europeia que não vai mais comprar gás nem petróleo russo nunca. Sob a liderança desastrosa de Vladimir Putin, a Rússia provou ser, sem sombra de dúvida, um fornecedor não confiável. No curto prazo, a transição prejudicará os europeus, pois os preços do gás continuam subindo. Mas a longo prazo é a economia russa e os russos que mais sofrerão. O mercado europeu acabou não apenas por agora, mas para sempre, e com ele uma receita muito necessária para o orçamento russo. O ditador Putin só permitiu a modernização econômica até certo ponto e demorou a encorajar a diversificação da economia. Enquanto a Rússia vende equipamentos militares e armamentos no exterior, produtos químicos, carvão, metais preciosos e usinas nucleares civis, etc., a receita desses setores quase certamente não pode aumentar rápido o suficiente para substituir o que foi e será perdido com as exportações de petróleo e gás para a Europa. Mesmo que a China aumente suas compras de petróleo e gás natural russos, ela não pode substituir o mercado europeu pela Rússia. E a China, sem dúvida, negociará duramente, usando a enorme influência que terá obtido sobre a Rússia na ausência de um mercado alternativo europeu. Uma das maiores conquistas da economia pós-soviética da Rússia foi sua baixa relação dívida e PIB, acúmulo de reservas estrangeiras, fundo de riqueza nacional robusto para suavizar os inevitáveis altos e baixos da volatilidade dos preços de suas receitas de exportação de carbono. A Rússia também conseguiu manter baixas as taxas de inflação e desemprego. Em meados de 60 dias, Putin explodiu tudo isso. O Banco Central da Rússia e a presidente de longa data, Nabiulina, senhora Nabiulina, lutaram durante anos para manter uma boa política macroeconômica e fiscal e tiveram sucesso. Mas no início da invasão russa havia rumores de que Nabiulina havia deixado seu cargo porque a guerra de Putin estava destruindo tudo que ela havia conquistado para a economia russa. Ele recusou-se a aceitar a demissão dela, obrigou-a a ficar e ela foi renomeada para um terceiro mandato de 5 anos para supervisionar o desfazer de suas políticas anteriores, para ver Putin encalhando e destruindo a economia russa. A economia russa está projetada para encolher 12% até o final de 2022. Mesmo que a guerra termine amanhã, e não vai, isso deve-se não apenas ao impacto gradualmente crescente das sanções ocidentais, mas também à fuga de cérebros da Rússia, ao declínio do emprego à medida que as empresas estrangeiras fazem as malas e saem, ao aumento do custo de vida e ao declínio resultante no consumo. A remoção dos bancos russos do sistema bancário internacional, o SWIFT, também tornará o comércio mais lento e mais difícil.
melhor, já tornou, né? A escassez de suprimentos de chips de computador prejudicará os processos de fabricação russos, exacerbando ainda mais os problemas da cadeia de suprimentos. Eles estão, inclusive, fechando algumas fábricas por falta de chips. Estavam tentando contrabandear via Suíça, mas foram descobertos e as empresas que fizeram isso foram multadas e alguns dirigentes processados e deverão ser presos. Como resultado, prevê-se que os preços ao consumidor subam agora em 2022 em torno de 22%. No final de janeiro de 2021, a Rússia havia acumulado 630 bilhões de reservas estrangeiras, a quarta maior do mundo, mas a Rússia não tem acesso a cerca de metade dessa quantia agora, porque os fundos mantidos em bancos estrangeiros estão sob sanção. Putin está transformando a Rússia em uma autarquia. Está efetivamente voltando para a União Soviética. Corre ainda o risco de nunca mais ver o dinheiro das reservas, que publicamente o Ocidente já fala que vai usar para a reconstrução da Ucrânia. Agravado esse fato, tudo que eu vinha relatando até agora, os Estados Unidos da América, em conjunto com a União Europeia e mais alguns outros países aliados, estabeleceram um teto no mundo para quem comprar o petróleo russo em $60. Os russos não gostaram, protestaram e acabaram aceitando e disseram tipo assim, não vai afetar o nosso financiamento da guerra na Ucrânia. Uma posição cínica, dizendo claramente que eles vão com isso continuar a sua guerra na Ucrânia. E com isso eu quero mostrar para vocês como que eles destruíram também a posição da Rússia no mundo, né? Que eu já mostrei inicialmente e vocês estão vendo agora que finalmente a guerra de Putin arruinou a reputação no exterior. Quem que acredita na Rússia? Ninguém mais, né? Nos meses que antecederam a guerra, vocês lembram, quem acompanhou na imprensa, as forças russas se reuniram na fronteira da Ucrânia dizendo que estavam fazendo manobras. Tanto o próprio ditador Vladimir Putin quanto seus diplomatas afirmavam, né, consistentemente que a Rússia não tinha intenção de invadir. E é claro, sem provocação, eles fizeram exatamente o contrário. Eles invadiram a Ucrânia. E ele e o seu ministro cúmplice de relações exteriores, foi exatamente isso que eles fizeram. Eles agiram de má fé ao violar repetidos cessar-fogo, já que vinham violando desde 2014 com a Ucrânia, para permitir que civis ucranianos também evacuassem cidades como Mariupol. Inclusive na guerra, disseram que iam estabelecer um corredor, ia cessar fogo naquele corredor. Quando os civis começavam a andar, eles bombardeavam e matavam, assassinavam os civis. Isso não é algo humano, né? Ou seja, transformavam esses corredores em escombros e mortos civis. Os militares russos também violaram leis de guerra ao visar claramente civis em toda a Ucrânia. E os soldados russos e seus comandantes usaram estupro e tortura contra civis em Bucha, e primeiramente foi descoberto em Bucha e em Zium, e isso estendeu-se a Kharkiv, em todas as outras cidades, localidades, agora recentemente na Kherson, liberada, com estupros e todo tipo de crimes. Os estranhos discursos de Putin exaltando sua compreensão distorcida das relações russo-ucranianas e sua ridícula caracterização do presidente Volodymyr Zelensky, que é judeu, e seu governo eleito como nazistas, levaram líderes estrangeiros a questionar a sanidade mental do ditador Vladimir Putin. Tendo sido suspensa, a Rússia inclusive foi suspensa indefinidamente do G8, que transformou-se em G7. A Rússia agora é um pária no G20 e foi suspensa do Conselho de Direitos Humanos da ONU após evidências de crimes de guerra na Ucrânia constatados a partir de abril desse ano de 2022. O lamentável desempenho dos militares russos, com baixas totais entre mortos e feridos, né, em mais de 9 meses de guerra, é um número 12 vezes maior do que as baixas que aconteceram durante o tempo soviético no Afeganistão, né? Especialmente na tentativa fracassada de tomar Kiev. Os agora já chegam a 91 mil militares russos mortos. Então, é um número muito grande. Mais da metade do que eles entraram na Ucrânia já foi dizimada. A corrupção que Putin permitiu que corresse solta em todo o sistema político russo ajudou a corroer suas proezas militares. Soldados e combatentes estavam supostamente vendendo os equipamentos, mesmo quando se preparavam para posicionar as suas tropas na Bielorrússia. Eles saquearam as casas dos ucranianos, roubando o máximo possível e enviando o saque de volta para a Rússia. E assim o ciclo fica completo.
né, dessa corrupção, dessa criminalidade russa, essa imoralidade. 3 décadas após o colapso do Império Soviético, os russos estão sendo arrastados de volta no tempo para quando os cidadãos soviéticos viviam isolados na antiga União Soviética, isolados do resto do mundo em uma bolha de ideologia falida e desinformação. Esse sistema desmoronou exatamente sob o título de ditadura que esse ditador atual, Vladimir Putin, espera restabelecer. Assim como o sistema soviético entrou em colapso, Putin também está falhando com a Rússia, apagando as conquistas do período pós-comunista em uma tentativa inútil de reconstruir um império condenado. Quero agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Peço a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like, compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos mais uma vez. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, a humanidade. Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo e a todos que estão inscritos no meu canal. Paz e bem.